Como você se prepara ou prepararia para uma consulta neurológica? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Meu nome é Tamara, eu sou médica neurologista, especialista em dor e cefaleia. E muitas vezes as pessoas se preparam tanto para tantos eventos e para uma consulta médica a gente só marca e vai. Então é importante que a gente tenha esse preparo para que aquele momento com o profissional ele seja melhor aproveitado. Que todas as informações estejam ali para a gente conseguir reunir todas elas e junto com o exame físico e mais o contexto clínico geral, a gente chegar a uma hipótese diagnóstica e prosseguir com o tratamento. Então, na neurologia, a gente aborda uma gama de queixas. A gente precisa saber de toda a rotina daquele paciente, dos hábitos de vida, porque tudo isso vai influenciar na saúde dos nervos, na saúde cerebral de forma geral. Então, o que a gente pede para que vocês façam antes da consulta? Primeira coisa, a gente vai reunir aqueles exames que já foram realizados, caso você já tenha passado com o neurologista. Então, exames de sangue, exames de imagem, seja ele ressonância, eletroencefalo, eletroneuromiografia, que mais? Polissonografia, tudo que você tiver você vai levar. Nunca passei com neurologista, doutora. E aí, o que eu faço? Leve os seus últimos exames de sangue, pelo menos. E aí entra aquela questão do check-up cardio. A maioria das pessoas faz, mas não é incomum eu encontrar pacientes que têm em torno de 45, 50 anos e nunca fizeram um check-up cardiológico. Então é muito importante que se você fez ecocardiograma, Holter, algum outro exame cardiológico, você também traga em consulta. Por quê? O sistema cerebrovascular, ele está intimamente ligado com o coração. Então, algumas arritmias, alguns outros problemas cardíacos, eles podem influenciar diretamente na saúde cerebral. Separados os exames, qual é o próximo passo? O próximo passo é separar as medicações. Ou você leva a sua receita, ou você leva anotado todos os remédios que você toma. Tem problema levar a medicação ou falar de cabeça? Não tem problema, mas corre o risco de você esquecer. Então, o que eu sugiro? Anote todos os remédios. A dosagem, então, o miligrama, que tem aquele medicamento X, 50 miligramas, uma vez à noite. E os horários, portanto, que vocês tomam. Só essa organização já ajuda demais na condução da consulta. Porque mesmo que você não saiba exatamente qual doença você trata, a gente consegue supor com aquelas medicações e perguntar de forma ativa qual é o motivo do uso daquela medicação e assim fica tudo mais claro. Outras questões que são muito importantes na consulta. Se você tem queixa de memória ou alguma queixa de sono, queixas que convulsão, por exemplo, coisas que você perde consciência, leve um acompanhante, porque esse acompanhante ele vai ser essencial na avaliação, principalmente de memória. Tem muita gente que vai fazer a consulta por queixa de memória sem ter um acompanhante, e a gente leva em consideração tanto a visão do paciente quanto a visão do acompanhante. E aí a gente precisa que os pacientes levem óculos, principalmente os pacientes que são mais idosos e têm dificuldade para enxergar para perto, leitura, porque a gente vai aplicar testes e os testes eles precisam da visão preservada para a gente conseguir a melhor resposta. Se o paciente usa aparelho auditivo, ele também deve utilizar esse aparelho auditivo, senão a comunicação ela fica prejudicada. E se o paciente tem qualquer tipo de comorbidade que precise de órtese ou bengala, qualquer questão adicional, é legal levar também, para a gente poder analisar se está correto o uso. E aí, por fim, a roupa, a vestimenta tem que ser confortável, porque a gente vai examinar esse paciente dos pés, literalmente, a gente precisa tirar os sapatos, as meias, até a cabeça. Então, uma roupa confortável, às vezes, nos dá liberdade de examinar o paciente de roupa em algumas situações, em outras a gente precisa de fato tirar, não tem jeito, mas em alguns momentos a gente precisa que o paciente, se ele não tiver com uma roupa de fácil acesso na região de joelhos, para a gente avaliar reflexo, força muscular, o que a gente fala que é trofismo, o quanto tem de músculo,
a gente vai precisar retirar a roupa daquele paciente. Então, ir com uma bermudinha por baixo, algo que seja mais confortável, um top, é a melhor pedida, certo? Só não deixem de ir em consulta. Se pareceu muito complexo para vocês, reúnam as informações mais básicas de casa e compareçam. Não deixem de comparecer, mas vai facilitar muito e você vai otimizar e conseguir aproveitar muito melhor a sua consulta com essas dicas.